Boa noite. Espero que todos tenham tido um abençoado domingo. Amém? Meu momento pentecostal aqui, seu Aro, me perdoe. Um amém aqui, tá? Gostaria de aproveitar, espero, que este seja meu último domingo que eu prego este ano, porque eu quero que o pastor esteja bem os próximos domingos, o Guilherme. Então, eu espero que tudo corra da melhor maneira possível. Então, em condições normais, esta é a minha última fala deste ano. Espero também. Mas eu gostaria de aproveitar esse momento e agradecer a Deus por esse ano que tivemos, em nossa igreja. Um ano muito abençoado, um ano de crescimento, um ano de desafios, mas de muitas bênçãos, A nossa revitalização do templo, as obras, foi um ano de intenso trabalho que consumiu muito tempo, dedicação de muitos irmãos. Então, a nossa gratidão a Deus, porque o Senhor foi providente em todos esses movimentos, na questão da revitalização do templo, dos projetos da igreja, a ação dos oficiais servindo a igreja com fidelidade. Então, para mim, foi um ano muito abençoado. A escola dominical crescendo, os pequenos grupos se desenvolvendo, assim, uma bênção, Isso reflete, meus irmãos, no meu coração. Se Deus tem abençoado a nossa igreja, é resultado das bênçãos que Deus tem derramado na vida das famílias da nossa igreja. O reflexo comunitário, ele se dá como um reflexo daquilo que Deus tem feito em nossas casas. Então, eu tenho plena convicção que o Senhor tem abençoado muito as nossas famílias. Então, a nossa gratidão a Deus pela vida do nosso pastor, que tem se dedicado arduamente a conduzir a nossa igreja. A nossa gratidão a Deus pela fidelidade dos presbíteros. Irmãos, vocês sabem que eu já servi o Senhor em outras comunidades e é um privilégio você servir a igreja num conselho onde reina o respeito, onde reina a paz, onde reina o companheirismo, e isso reflete na ação de Deus na vida de uma comunidade. Então, para mim, tem sido uma bênção servir esta igreja com os meus irmãos presbíteros, homens de Deus, que eu reputo a mais alta gratidão a Deus pela vida deles. Reflexo daquilo que diz o Salmo 16, são eles os notáveis nos quais tenho neles todo o meu apreço, os nossos irmãos diáconos. Então, realmente, o Senhor nos abençoando. Me recordo da expressão poética do pastor Ademar de Campos, sou grato por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. E de maneira especial na minha vida também, um ano de muita luta, mas a boa mão de Deus conosco em família, A minha caçula se forma esse ano, graças a Deus. Os irmãos sabem como é difícil educar um filho num país chamado Brasil. Carolzinha já formada, no que vem se casa. Laeninha se forma agora no final do ano, já está empregada. 15 de janeiro, seu Aro, Laena formada, empregada, louvado seja Deus. Então, nós só temos motivos para agradecer a Deus e eu gostaria de aproveitar esse momento para fazer isso. Desculpa tomar a liberdade, pastor, mas nós temos que agradecer a Deus por isso. E temos uma comunidade que nos recebe, que nos acolhe. Tem sido uma experiência conhecer os irmãos jovens que estão chegando. Eu e Fábio, às vezes, nos reunimos com os mais jovens, conhecê-los, o amor que eles têm, o desejo de servirem a igreja. Sinal que daqui a um tempo nós estaremos bem servidos de bons líderes em nossa igreja, ministério de casais e tantos ministérios acontecendo. Louvado seja Deus por isso. Era isso a minha fala introdutória. Dizia na nossa última reunião do conselho que eu sou o presbítero que menos fala, então quando eu tenho oportunidade, eu tenho que aproveitar. O tema da nossa série de mensagens deste mês de dezembro é Natal à Brasileira. E é muito importante a forma como foi desenvolvida pelo Guilherme essa série, porque ela abrange um aspecto crucial do nosso entendimento, a forma como entendemos a realidade, a forma como entendemos a vida. Irmãos queridos, em nome de Jesus, nós somos crentes, nós somos cristãos.
A palavra de Deus guia o nosso entendimento. O Espírito Santo nos move na direção da fidelidade. Nós necessariamente temos que perceber a realidade de uma maneira diferente. Nós não podemos perceber o mundo como o incrédulo percebe. E é isso que trata o tema desta série, a cosmovisão bíblica, a cosmovisão cristã, a forma que nós, como cristãos reformados, entendemos o mundo. De manhã, o pastor pregou a partir da realidade da criação. Cremos num Deus que criou todas as coisas. O mundo foi o derramamento do amor criador de Deus. A cultura fala do acaso, fala do absurdo, fala do caos, mas nós não. Nós cremos num Deus que ordenou todas as coisas, estabeleceu a realidade a partir da sua infinita sabedoria. Claro que existem lacunas, claro. Nós somos limitados, a nossa capacidade de compreender e de discernir é limitada. Servimos um Deus que é Senhor de todas as coisas. Claro que no devido tempo nós cremos que na eternidade com o Senhor será desvelado tudo isso diante de nós e perceberemos sim, plenamente, aquilo que vemos ainda por fé. Mas necessariamente, meus irmãos, nós temos que compreender o mundo a partir dessa perspectiva, a partir desse arco narrativo do Evangelho, a partir da realidade da redenção, da criação, a partir da realidade da queda. Por que o mundo é tão mau? Por que o ser humano maquina o mal, é egoísta? Por que a maldade cresce abundantemente no nosso meio? Por quê? Porque existe a realidade da queda. Entendemos por que o mundo é assim. Porque os primeiros pais caíram em pecado. Vocês percebem como isso é importante? É a forma como nós vemos o mundo. E obviamente, a redenção em Cristo Jesus, Natal e a expectativa da volta. Então, é com esses pressupostos que nós temos que nos aproximar desta série de mensagens. É com esse pressuposto que nós temos que compreender e dar um upgrade na nossa capacidade de discernir os tempos, para que possamos de fato e de verdade compreender a realidade a partir de uma cosmovisão bíblica. Irmãos, nós somos herdeiros da reforma, nós somos uma igreja calvinista. O Senhor, por sua graça e misericórdia, concedeu no tempo e no espaço que a igreja pudesse desfrutar dos saberes de João Calvino, um homem privilegiadíssimo que nos deixou um legado maravilhoso, que é uma cosmovisão bíblica. Quando nós estudamos as Institutas da Religião Cristã, meus irmãos, aquele documento maravilhoso, se você ler as Institutas da Religião, fazer momento jabá agora, reverendo, com as notas explicativas do reverendo Hermes Steinmeier, é um prazer dobrado. Você lê a beleza da escrita de Calvino e vê a profundidade das notas explicativas do reverendo Hermes Steinmeier, um prazer à parte. Nós percebemos então a preocupação dele em apresentar e deixar para a igreja uma perspectiva correta, onde a fé abarca toda a realidade criada. Nada escapa ao Evangelho. Não é uma fé limitada, fechada, em forma de gueto, não. Ela é abrangente, porque abrange toda a realidade do cosmos. E é isso que essa série tem que produzir no nosso coração. Uma expansão da nossa capacidade de compreensão, do alcance da missão. Do alcance da missão. E para mim, né, tanto nessa série, um tema pitoresco, né, um tema ameno, falar sobre a queda, né? Nas aulas da escola dominical também, estou escalado para falar sobre a queda, mas ok, vamos lá. Queremos fazer um pequeno recorte e estudar esse tema amplo da queda, a partir da exposição de Paulo em Romanos capítulo 1, dos versículos 18
a 25. Eu sei que é um texto muito conhecido dos irmãos, por isso quero, de certa maneira, aplicá-lo nesta noite. Vamos lá, meus irmãos. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 a 25. Diz o texto sagrado: portanto, Paulo está concluindo o seu pensamento. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprem a verdade pela injustiça. A ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois, irmãos, toda atenção aqui. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente como o sol ao meio-dia, sendo compreendido por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são o quê? Indesculpáveis. Não há ser humano algum que possa se dizer ignorante quanto à realidade de Deus. Nenhum. Qual é a afirmação, e quero falar bonito, né? Último sermão do ano, e qual é a afirmação peremptória do apóstolo Paulo? Que não cabe recursos, que não cabe mudança. Tais homens são indesculpáveis. Por que, diz Paulo? Tendo conhecido a Deus, e olha a afirmação do apóstolo Paulo: ninguém pode se dizer ignorante à realidade de Deus. Ninguém. Nem nós aqui em Sorocaba, estado de São Paulo, Brasil, América do Norte, continente americano, ou um nativo na Polinésia, não sei onde é isso, mas deve ser longe. Ninguém pode se dizer ignorante a essa realidade, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Não o glorificaram como Deus. Nós, como cristãos reformados, sabemos qual é o fim principal do homem. E qual é? Qual é o fim principal do homem? Pergunta número 1 do breve catecismo de Westminster. Qual é o fim principal do homem? Então é isso. Não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se. Irmãos, às vezes causa assombro em nós as coisas que acontecem na nossa sociedade, os absurdos que acontecem no nosso mundo. Vivemos num país de terceiro mundo. Apesar de queremos pagar de moderninho, somos um país pobre. Às vezes você lê a notícia que um político X desviou merenda de criança. Você pensa, como é que pode um ser humano pensar assim: eu vou gastar em excesso aquilo que era para sobrevivência de criança? Você pensa assim, como pode? Ou você pensa assim: um político A, um servidor B, desvia dinheiro da saúde para que alguém que é necessitado de remédio para sobreviver seja furtado disso, privado disso. Você pensa, como isso pode ser possível? Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles
Obscureceu-se. Como nós podemos imaginar um filho que foi abençoado com amor, com cuidado, com zelo, com renúncia dos pais? Como pode, na idade adulta, bem empregado, com recursos financeiros, vendo um pai passando necessidade, fecha o coração? A gente fala assim, não é possível isso. E todos os dias isso acontece. Eu tenho certeza, dos que me ouvem aqui, todos podem contar um relato parecido disso, todos. Mas o que diz Paulo? Mas os seus pensamentos tornaram-se o quê? Fúteis. Futilidade. Carregando um valor excessivo a coisas que não têm valor. E o que? O coração deles obscureceu-se. E olha aqui, o apóstolo Paulo caminha de maneira dura na sua exposição, dizendo-se o quê? Sábios. Vocês imaginem se nos dias do apóstolo Paulo tivesse redes sociais. O apóstolo Paulo ia fazer um capítulo à parte para falar sobre isso, dizendo-se o quê? Sábios. Tornaram-se o quê? Loucos. E trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como que de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira. E adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Vamos orar mais uma vez, meus irmãos? Senhor, concede-nos mais uma vez nesta noite, nesse momento tão único para nós que somos teus filhos de culto, Senhor, onde somos abençoados de maneira especial pelo Senhor, especial. Adoração, gratidão, confissão, palavras, Senhor. O Senhor tratando do nosso coração e fazendo como que tenhamos um vislumbre da realidade da eternidade, quando cultuaremos eternamente o Senhor. E rogamos que, mais uma vez, o Senhor nos abençoe com o ensino correto da Tua Palavra, para a nossa edificação, para o nosso fortalecimento, para que nós possamos ter mais forças para melhor Te servir, para que tenhamos, Senhor, mais competências para sermos de maneira intensa luz para todos os povos, Senhor. Concede-nos graça nessa noite, mais uma vez, de sermos abençoados pela Tua Palavra. Cuida dos meus irmãos, Senhor. Fortalece-os, para que em tudo eles possam ser usados por Ti, para ser bênção onde o Senhor os tem colocado. Eu oro que seja assim, em nome de Jesus. Amém. Hoje foi introdução em cima de introdução, mas vai ter sermão, fiquem tranquilos. Essa é a minha esperança. O apóstolo Paulo, portanto, meus irmãos, apresenta de maneira definitiva a resposta de Deus ao pecado do homem. A resposta definitiva ao pecado do homem. A ira de Deus, isto é, a forma como Deus se manifesta contra os efeitos nefastos do pecado sobre a criação e sobre a humanidade. O ser humano, ele busca proteção. Nós buscamos proteção.
Nós buscamos de toda a forma nos sentirmos protegidos. E o homem sem Deus faz isso. Ele busca a proteção, principalmente no dinheiro. Ele busca a proteção. Ele busca segurança. Seguro de vida, seguro de patrimônio, seguro saúde. Ele busca isso. Mas o que ele não sabe é que ele não pode fugir da presença de Deus. Ele não pode. Por mais poderoso que ele possa ser. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando. A ira de Deus, do pecado sobre a criação e sobre a humanidade. Pois o ser humano, com as capacidades dadas pelo Senhor no ato da criação, usa seus dons e talentos para praticar a iniquidade e combater a vontade de Deus. Quem concedeu capacidade para o ser humano? Inteligência, tenacidade, visão. Quem concedeu? Foi o Senhor no ato da criação. Mas o pecado trouxe esse desvio. Em vez dos homens utilizarem isso para a glória de Deus, eles se valem para o seu próprio benefício. O apóstolo Paulo, então, meus irmãos, como um artista, apresenta alguns quadros, e esse eu gostaria de apresentar para os irmãos nessa noite. Alguns quadros para desvelar a real condição do ser humano diante do pecado e do juízo de Deus. Aquela fábula, eu não lembro o nome dela, veio agora na minha mente. É a fábula do rei nu. É isso, né? Do rei nu. É como, por analogia, os homens sem Deus. Aquele rei que é enganado por aqueles espertalhões, né? E diz a fábula que eles faziam roupas com fios de ouro. E somente as pessoas inteligentes, nobres, podiam enxergar aquilo. Os tolos não poderiam enxergar aquilo. Então o rei foi enganado por aquele desejo de ter algo especial demais. E a roupa foi tecida. Claro que não, né? A fábula se desenvolve até que o rei sai no evento lá, na comemoração, e uma criança diz o quê? O rei está nu. De maneira análoga, meus irmãos, é o homem sem Deus, cheio de si, cheio de poder, de capacidade, buscando as riquezas do aqui e agora, mas diante da realidade da ira de Deus, uma criança falaria para ele o quê? Você está nu. Nosso propósito nesta noite é apresentar então essa exposição teológica do apóstolo Paulo como quadros, em que o apóstolo Paulo vai como numa exposição, numa galeria, apresentando para a gente essa realidade da queda e dos seus efeitos sobre o ser humano. Quero me valer aqui da sabedoria de Albert Walters, foi indicação do Guilherme para nós essa série. Ele diz assim: uma das características singulares e distintas do ensino da Bíblia para a situação humana é a de que todo mal e toda perversidade do mundo são basicamente resultados da queda da humanidade. Vocês lembram o que eu disse? A forma como entendemos a realidade, como percebemos por que as coisas são assim. Todo mal e toda perversidade do mundo são basicamente resultados da queda da humanidade, do pecado original, da sua recusa em viver de acordo com a boa ordem da criação de Deus. A desobediência humana e a culpa encontram-se, em última análise, na raiz de todos os problemas da terra.
Percebam a abrangência dessa afirmação. A desobediência humana e a culpa encontram-se, em última análise, na raiz de todos os problemas na Terra. No nosso mundo existe fome? Existe. No nosso mundo existe injustiça? Existe. No nosso mundo existe perversidade? Existe. No nosso mundo existe ganância? Existe. No nosso mundo existe infidelidade? Existe. Por quê? Por conta da desobediência humana, da queda. Que a queda, então, está na raiz do mal. É mais clara para o mal humano, especificamente, quando manifesto, por exemplo, nas distorções pessoais, culturais e sociais. Nas distorções pessoais, quando vemos a maldade no ser humano, nas suas ações, como eu disse já no exemplo, pessoas que roubam de crianças, né? Desviam da saúde, desviam de merenda. Você pensa assim, que mal é esse? Quando olhamos uma cultura onde o mal é valorizado. Tem até um best-seller em inglês, Peque para Vencer, não é isso? Peque para Vencer, onde a tese do autor é que as pessoas mais exitosas são aquelas que mentem, são aquelas que enganam, são aquelas que exploram, e que a honestidade é uma fraqueza, se você quiser ser bem-sucedido. Isso é cultural, meus irmãos. No nosso Brasil tem um nome para isso, como chama? Esse elemento cultural nosso que manifesta essa perversidade do pecado. O brasileiro tem um e social, cultural e social. Quando a sociedade valida o mal. Vocês nunca pensaram nisso? Por que que o corrupto caminha tranquilamente no nosso meio? Por que que ele caminha tranquilamente? Por quê? Por que que um cidadão que ganha 5 mil reais tem uma BMW de 1 milhão de reais na garagem? Por quê? E por que que ninguém acha estranho no condomínio dele, da casa de 5 milhões, cujo salário dele é 5 mil? Aqui todo mundo sabe fazer conta. Fecha a conta, meus irmãos. Moro numa casa de 5 milhões, tenho um carro de 1 milhão e ganho 5 mil. E não tem problema algum. Porque socialmente a corrupção é o quê? Aceita. Vira doutor, não é assim? Então, isso é aspectos pessoais, culturais e sociais. Fruto do pecado da queda. Vamos caminhar então para o primeiro quadro. A macarronada estava salgada hoje. Mas não foi a Luciane que fez, fui eu. Quadro 1, então. Paulo apresenta a ira de Deus. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e injustiça dos homens, que suprimem a verdade pela justiça. Suprimem a verdade pela injustiça. Falam que aquilo que é certo é errado e aquilo que é errado é certo. É isso. E o que Paulo quer nos ensinar? Que Deus não está indiferente àquilo que acontece no mundo. Eu sei que existem ensinos aí que ficam circulando em nossas comunidades cristãs, falando que Deus criou sim todas as coisas, mas que não é um Deus, na visão de Schaeffer, um Deus que intervém na realidade do aqui e agora. Claro que sim, é esse Deus que nós cremos.
num Deus que intervém na realidade do aqui e agora. Nós cremos nisso. Nós cremos nisso. Então Paulo quer nos ensinar que Deus não está indiferente àquilo que acontece no mundo. Deus não está distante, Deus não está indiferente. Deus está determinando todas as coisas. Todas as coisas. Então a ira de Deus é revelada dos céus contra toda a impiedade e toda a injustiça. Claro que um sentimento de inadequação brota no nosso coração. Quando vemos o mal, a injustiça no nosso meio, essa aparente demora de Deus. Claro que brota um sentimento de inadequação no nosso coração. Mas nós temos que confiar no tempo de Deus. Deus tem o seu tempo. Deus tem os seus propósitos, Deus tem a sua hora, mas o que o apóstolo Paulo está nos ensinando nesta noite é que Deus não está indiferente àquilo que acontece no mundo. Deus não está indiferente àqueles que sofrem. Deus não está indiferente àqueles que são injustiçados. Deus não está indiferente. E aqui para nós, né, irmãos? Sem abstração. Vocês sabem que eu não gosto de abstração. Eu sou engenheiro. Eu não gosto de abstração. Não gosto. Se vemos o mal, se vemos a injustiça, se vemos o sofrimento, nós, como povo de Deus, minimizamos os efeitos do mal quando estamos em fidelidade em missão. Somos nós, eu e você, que minimizamos isso. Eu e você, que somos esses instrumentos. Eu e você. Deus não está indiferente àquilo que acontece no mundo. Olha o que diz Paulo, Efésios capítulo 5, Efésios 5, 5 a 7 aqui. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Porque vocês podem estar certos disso. Nenhum imoral, impuro, ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém os engane com palavras tolas, pois é por causa dessas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Portanto, não participem com ele destas coisas. Então, o que Paulo está dizendo mais uma vez? Que a ira de Deus vem sobre aqueles que vivem na desobediência. Portanto, não participem dessas coisas. Mas, presbítero, todo mundo faz assim. Pois é, nós vamos fazer assado. Todo mundo está indo para lá. Eu sempre falo isso para vocês. Todo mundo está indo para lá. Ok. São os filhos da desobediência. A gente vai vir para cá. E se caso, meus irmãos, a gente estiver indo para cá, você fala assim, estou no sentido errado. A direção errada. Meu negócio é para cá. Então Deus não está indiferente àquilo que acontece no mundo. Os atos de injustiça praticados pelos homens terão consequências. Terão consequências. Vejam o que nos ensina William Hendrickson. Impiedade e injustiça representam o pecado, a rebelião contra Deus. Então, a injustiça, a impiedade e a justiça representam o pecado, a rebelião contra Deus. A primeira aponta para o pecado como a ausência de reverência a Deus, vivem como se Deus não existisse. E segundo, como a ausência de referência por suas ordenanças, sua santa lei. Vivem como se Deus não existe e como se não existisse um ordenamento no mundo. Os atos de justiça desses homens têm consequências nesta vida e na eternidade. Nesta vida e na eternidade. Tanto a injustiça como a impiedade.
Segundo quadro. Então, ai, perdão, irmãos, aqui eu estou sofrendo com isso aqui, mas a gente vai aprendendo, tá? Segundo quadro, então. Primeiro quadro, a ira de Deus. Os homens vivem como se nada tivesse acontecido, como se nada fosse acontecer com eles. Lê do engano. Vamos caminhar aqui. Quadro 2, então, a revelação de Deus. Deus apresenta a forma como ele se revelou na obra da criação. Versículo 19. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. Mesmo após a queda, nos ensina Paulo, o homem tem a capacidade de discernir que a criação não é obra do acaso. Mesmo após a queda, como diz Calvino, mais uma vez citando, mesmo o homem tendo sido praticamente desfigurada a imagem de Deus nele, ainda lhe restam resquícios que são suficientes para que ele tenha a capacidade de discernir que a criação não é obra do acaso. O homem tem condições de discernir isso, de compreender isso. Daí vão falar para você assim, mas e a ciência, né? Esses dias eu estava numa discussão, um bate-papo. E a pessoa questionou-me sobre a questão que se eu cria na criação. Eu falei, Gênesis 1 e 2. Mas qual a base científica disso? Eu falei, nenhuma, não tem base científica disso. Isso é crença. Crença. Eu creio. Pela revelação dada especial ao meu coração, pela salvação em Cristo Jesus, eu creio pela palavra de Deus, que Deus criou os céus e a terra, revelação especial, Gênesis 1 e 2. E ele dizia assim, eu não posso acreditar nisso, porque eu creio na ciência. Eu falei, perfeito, você é mais crédulo que eu. Ele, como assim? Eu dizia a ele assim, beleza, eu creio na revelação de Deus num livro chamado Bíblia. A exposição de Gênesis tem teólogos robustos que nos ajudam a compreender a narrativa de Gênesis. Citei para ele meia dúzia de autores que eu gosto. E disse, daí fiz a provocação, sabe, irmãos? Aquele momento que a gente provoca. Eu falei para ele, cite então 5 teólogos da evolução, tirando Darwin, que você estudou para você depositar toda a sua esperança neles. Quantos ele citou para mim? Quantos? Claro que nenhum. Ele é mais crédulo que eu? Ou não é mais crédulo que eu? A gente lê a Bíblia, pede orientação do Espírito Santo, busca nos comentadores mais robustos da nossa fé reformada, busca entendimento neles, estuda, aprende na comunidade, e ele fala que acredita no que os outros disseram. Então o homem ele tem a capacidade de discernir. É que ele prefere a mentira do que a verdade. Meus irmãos, peguem as teorias científicas, peguem as previsões, são muito mais crédulos. A gente duvida de Deus muito mais do que eles duvidam das coisas que eles creem, porque a gente tem uma facilidade de falar, Senhor, será? Eles são cegos. Caminhando aqui, a realidade do Deus Criador e dos seus atributos são evidentes na natureza. Evidentes. Eu estava na igreja que o El foi pastor, na Chácara Primavera, ouvindo uma cientista falando, um tema maravilhoso. Ela falando sobre como funciona o cosmos, como funciona os planetas, como funcionam as coisas. E ela começou a falar da precisão das coisas. Eu falei, não pode ser assim. Ela falava assim que é tudo tão milimétrico. As coisas são tão perfeitas. Se por 1 centímetro desviasse, não existia equilíbrio. Ela perguntava para nós assim, como acaso pode produzir tanta perfeição? Então, se mudar um pouquinho o oxigênio, hidrogênio, a massa, ela começou a falar tanto número que eu fiquei, não entendia nada, né? Mas eu me atentei a isso.
Todas as vezes ela perguntava: se uma vírgula mudasse disso, era caos. E por que teve equilíbrio? Ela perguntava constantemente. Porque Deus ordenou assim. Então, a realidade de Deus Criador e de seus atributos são evidentes. Evidentes. Importante, a negação dessa verdade, da revelação de Deus, de que Deus criou todas as coisas, a negação dessa verdade é mais um dos atos de rebeldia do homem contra o seu Criador. Quando ele diz que é o acaso, quando ele diz que é algo inexplicável, é mais um ato de rebeldia do homem contra o Senhor. Todas as vezes que o ser humano nega a realidade da criação, ele está negando a realidade de Deus. Por quê? Se existe um Criador e nós, como criatura, não somos independentes, nós somos dependentes. Vamos lá caminhar? Então, primeiro quadro, a ira de Deus. Segundo quadro, a revelação natural de Deus. E Paulo vai apresentar o quadro, então, da insensatez do ser humano. Por quê? Porque é tão difícil compreender isso. De forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nele renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Então esse quadro da insensatez do ser humano. Os seres humanos rejeitaram a Deus e abraçaram a corrupção. Os seres humanos rejeitaram a Deus e abraçaram a corrupção. Se valeram das bênçãos da criação e da capacidade dada por Deus para praticarem o mal. Para praticarem o mal. Então, isso é uma insensatez, diz o apóstolo Paulo. E em vez de glorificar o Deus Criador, buscaram a sua própria glória na construção de reinos e poderes na terra. Então, meus irmãos, por que o homem é insensato? Porque ele sabe da sua capacidade. Ele sabe que essa capacidade foi dada por Deus. Ele sabe disso. Ele sabe que ele tem competências, ele sabe disso. Mas ele se nega a dizer que isso foi dádiva de Deus. E o pior, ele se vale disso para praticar o que é mal. Em vez de glorificar o Deus Criador, buscaram sua própria glória na construção de reinos e poderes na terra. Quantas vezes nós não percebemos isso? Pessoas brilhantes que se valeram da sua capacidade para quê? Para produzir o mal. Para engendrar o mal. Dons dados pelo próprio Deus. Daí o apóstolo Paulo fala que isso é insensatez. Isso é insensatez. Por que é insensatez? Porque o resultado disso é sofrimento. O resultado disso é a proliferação do mal. O resultado disso, meus irmãos, é miséria. Nas sociedades onde há as injustiças sociais e aumenta a miséria, gera riqueza ou gera pobreza? Pobreza. Pobreza é o resultado de injustiça social. Os países onde os índices de corrupção e de injustiça são maiores são os países mais pobres. As sociedades onde isso é verdade, é uma realidade. Por quê? Agora, nos países onde a consciência da realidade da criação, a consciência da realidade do compromisso cristão na construção de um mundo melhor, por que há mais riqueza? Logicamente por causa disso. E Paulo continua então nos ensinando a insensatez do homem e o quadro da idolatria. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. E agora quero me valer aqui da sabedoria de João Calvino. Já citei ele 2 vezes, vou citar a terceira.
Calvino, comentando o texto de Romanos 1, diz assim: a total loucura para o qual voltamos a atenção aqui consiste em que todos os homens têm pretendido fazer para si próprios uma figura de Deus. Em primeiro plano, eles têm maculado a majestade divina ao concebê-la de conformidade com a semelhança de homem corruptível, visto que Paulo confrontou não só a mortalidade humana como a imortalidade divina, mas também a glória divina incorruptível com a própria condição deplorável do homem. Além do mais, não se sentindo satisfeitos com tão profunda ofensa, eles ainda desceram às mais vis bestialidades, tornando-os ainda mais concreta a sua estupidez. Então, o homem, se vendo na necessidade de ter um Deus, criou um Deus à sua própria semelhança. E Paulo diz: pior do que isso, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Porque o escritor de Eclesiastes fez essa afirmação, que Deus colocou no coração do homem o quê? O desejo, o anelo pela eternidade. Então a necessidade de cultuar, a necessidade de ter um Deus é do ser humano. Mas o que o ser humano faz? Nega a verdade pela mentira, nega a justiça pela injustiça. E isso nasce o quê? Idolatria. Eu prefiro cultuar o dinheiro, eu prefiro cultuar o prazer, eu prefiro cultuar o poder, eu prefiro cultuar os falsos deuses do que cultuar o Deus criador de todas as coisas. Essa rebeldia que nasce da idolatria do homem. E Paulo vai apresentando isso para nós. Calvino diz, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos, e é mesmo. Como temos facilidade de nos curvarmos diante de poderes. E a questão da idolatria é isso. Nós não podemos amar nada mais do que Deus. Eu amo minha família? Claro que eu amo. Mas eu amo mais Deus. Não é amar menos minha família, é amar mais Deus. Eu amo o meu trabalho e devo amá-lo mesmo. Claro que devo amá-lo, mas eu tenho que amar mais a Deus. É a intensidade aqui que torna um coração idólatra ou não. E esse é o alerta de Calvino, expondo a questão que o apóstolo Paulo apresenta. Dizendo-se o quê? Sábios. Tornaram-se o quê? Loucos. Quanta sabedoria há no nosso mundo. E nós percebemos que no final dessa equação nós vemos o quê? Loucura. Caminhando já. Quinto quadro. A vida sem Deus. E o apóstolo Paulo não para. Qual a consequência então de tudo isso, diz Paulo? Por isso Deus os entregou. Deus os entregou, meus irmãos. Olha que quadro fortíssimo. Deus faz o que com o ser humano? Quando ele faz essas escolhas, quando ele renuncia, quando ele busca o seu bel prazer. Por isso Deus os entregou o quê? A impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Então Deus os entregou. Olha a importância da gente compreender a realidade a partir de uma cosmovisão bíblica. Porque esses absurdos acontecem no nosso mundo? Porque essas coisas estranhas acontecem? Porque esses absurdos que nós vemos? Por quê? Porque Deus os entregou. O absurdo, meus irmãos. Nós vivemos no absurdo dos nossos dias. Toda essa questão de identidade de gênero. Absurdo. Menina é menina e menina é o quê? Menina? Não, menina eu não sei. Menino não sei. Não. Porque Deus os entregou. Por que esse mundo está caminhando nessas questões de maneira tão intensa hoje em nossos dias? Paulo nos diz a resposta. Porque Deus os entregou segundo os desejos pecaminosos do seu coração. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. O apóstolo Paulo então expõe de maneira vívida, meus irmãos, as consequências da ira de Deus sobre os homens. As consequências da ira de Deus. Deus fez o quê? Os entregou.
Há uma vida sem sentido. Há uma vida sem satisfação, onde nada traz satisfação. A vida do por que Natal, por que esse consumismo exacerbado dos nossos dias? Porque não há o que tape o buraco da alma, porque Deus os entregou. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, então Deus os entrega isso. Há uma vida que não tem saciedade, que não tem satisfação. Nada satisfaz. Nada satisfaz. Essa busca desenfreada por mais e mais e mais. Isso é um castigo, meus irmãos. Contentamento é uma bênção. Contentamento é uma bênção. Nós, cristãos, devemos testemunhar ao mundo a bênção que é sermos contentes com aquilo que Deus tem nos dado. Louvado seja o Senhor por aquilo que Deus tem nos dado. Porque o homem sem Deus vive uma vida sem paz, porque sempre busca mais. Por isso que mente, por isso que engana, por isso que explora, porque precisa de mais. O homem sem Deus experimenta uma prova das consequências da ira de Deus. O homem sem Deus experimenta uma prova da ira de Deus ainda aqui e agora. Nós vemos esses casos extremos, né, irmãos, de pessoas famosíssimas, riquíssimas, super bem-sucedidas, que tinham tudo o que o dinheiro e os prazeres desse mundo poderiam dar, fazendo o que com suas vidas? Por quê? Porque Deus os entregou. Porque Deus os entregou. O homem sem Deus experimenta uma prova da ira de Deus aqui e agora. Deus finalmente os abandona, permitindo-lhes perecer em sua própria impiedade. Claro que existe um elemento escatológico aqui, da ira de Deus, para a eternidade. Claro que sim. O juízo de Deus, a ira de Deus, a condenação sobre aqueles que negaram o Senhor e não aceitaram o sacrifício de Cristo Jesus. Mas Paulo fala então que no aqui e agora já experimentam uma prova desse abandono de Deus, dessa falta de paz, dessa falta de sossego. Você imagine não ter paz para encostar no travesseiro e dormir gostoso? Eu estou com um soninho já, estou pensando no meu travesseiro. Deitar gostosinho e fazer o quê? Dormir em paz. Somos crentes, né? Em paz me deito, como que completa o salmo? Em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor é a minha segurança. É coisa de criança, não é? Mas eu gosto. Eu gosto. Vamos lá? Geralmente eu oro para dormir esse salmo aí. Coisa de criança, meus irmãos. Mas a gente tem uma criança aqui ainda. Para olhar e refletir. Vamos lá. Pergunta para vocês. Como a queda do homem afeta a sua percepção de mundo e da realidade? Como a queda, o mal, essa ira de Deus sobre toda a injustiça e impiedade, como ela afeta a sua percepção de mundo e da realidade? Ela tem que impactar a forma como entendemos o mundo. E Calvino traz um alerta. Hoje eu estou calvinista mesmo, hein? Calvino, falando sobre a imagem de Deus no ser humano, ele diz assim: mesmo esse ser humano deformado pelo pecado, distante de Deus, que nega a realidade de Deus, Deus deixou nele marcas da imagem dele, para que nós caminhássemos na direção dele, para amá-lo e anunciar o evangelho da graça de Deus a eles. Olha o que Calvino diz para nós: esse ser humano deformado e caído, mas tem nele sinais da imagem de Deus. Por quê? Para que nós, discípulos, pudéssemos caminhar na direção dele em amor e misericórdia. Então, como a queda do homem afeta a sua percepção de mundo e realidade? Como você, em sua vida cotidiana, contrasta os valores do reino de Deus com os efeitos da queda e do pecado?
Repito, como você em sua vida cotidiana contrasta os valores do reino de Deus na sua vida, no seu testemunho, com os efeitos da queda da sociedade, da queda e do pecado nas pessoas, na cultura e na sociedade. Como você faz isso? Necessariamente, nós temos que ter esse contraste. Necessariamente, nós temos que contrastar, porque a forma como entendemos o mundo é distinta. Última citação aqui para vocês essa noite, do Anthony Roquema, que é o autor que tem nos guiado em nossos estudos na nossa escola dominical sobre a imagem, sobre a doutrina do homem. O que torna o pecado humano realmente grande é o fato de que o homem ainda é alguém que traz a imagem de Deus. Por que é tão grande o pecado do ser humano? Porque ainda é alguém que traz a imagem de Deus. O que faz o pecado tão hediondo é que o homem está prostituindo dons tão esplêndidos. Dons tão esplêndidos. A corrupção do que é ótimo é a pior, diz Roquema. A inteligência usada pelo mal, a beleza utilizada pelo mal, a força utilizada pelo mal. Meus irmãos, eu fico tão triste quando o Senhor concede para jovens cristãos beleza, uma mulher, uma moça bonita, um moço bonito. A gente pensa assim, vão se casar, vão fazer os seus companheiros felizes, e às vezes usa da beleza o quê? Para se desviar de Deus. Deus concede muitas vezes uma inteligência um pouco acima da média, e fazem o quê? Se valem disso para se desviar do Senhor. Então o que Roquema fala? A corrupção do que é ótimo é a pior. Que a gente possa refletir então, meus irmãos, nessa noite sobre os efeitos da queda no mundo e a nossa responsabilidade enquanto discípulos, porque nós que anunciamos o Evangelho, nós que manifestamos os valores do reino de Deus no aqui e agora, nós que trazemos juízo a uma sociedade sem Deus através do nosso testemunho, nós que fazemos isso. Pensem nisso, que Deus os abençoe. Oremos. Pai, nós queremos te agradecer pelo teu amor, ó Deus, naquela cruz, porque naquela cruz nós vemos a verdade, ó Deus. Nós não poderíamos pagar com os nossos pecados, nós não tínhamos nada a fazer, ó Senhor, e o Senhor fez tudo em Cristo naquela cruz. O Senhor então se torna o pão vivo que desceu do céu. O Senhor se torna a palavra viva. Em Cristo, ó Deus, temos a abundância de vida. Muito obrigado por isso, Pai, por essa renovação, restauração. Obrigado, Senhor, porque nós experimentamos da verdade do teu Evangelho, Senhor. E que cada irmão, cada pessoa aqui possa abraçar essa verdade, Senhor. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Agora, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de nosso Deus e Pai, o conselho, o consolo, o poder e a ação do Santo Espírito de Deus estejam sobre vocês agora e pelos séculos dos séculos. Amém.